Ok, irmão, graça e paz. Vamos lá, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo. Qual é o estudo que nós estamos falando na terça-feira passada? Estávamos falando exatamente sobre os valores absolutos do reino de Deus. E agora nós vamos ter a parte final desse estudo, ok? Mas onde é que nós estávamos assim na história? Estávamos justamente no livro de Marcos, o livro dos milagres, e nesse momento aqui Jesus está se apresentando como aquele sacrifício vicário, ou seja, Jesus está indo lá para o Calvário, está indo para a cruz. E é interessante, querido, que nesse contexto aqui, como eles estavam anteriormente discutindo qual era o maior do reino dos céus, então não havia o conhecimento, o entendimento ainda que Jesus veio buscar e salvar o perdido. E aqui nós vemos exatamente aqui que eles estão ainda na contramão do ensino e do Espírito de Jesus. Eles não estavam entendendo ainda a mensagem de Jesus. Então, continuemos aprendendo acerca dos princípios do reino de Deus, ensinado justamente por Jesus. Vamos lá. Primeiro princípio, a gente vai dar só um resumo. E se você quer aprender mais, então amanhã sem falta, no PG mais próximo da tua residência. 4 PG à tua disposição. Vamos lá, primeiro ensinamento. No reino de Deus, o exclusivismo, veja só, denominacional não encontra lugar. Olha, irmãos, aqui Marcos capítulo 9, e exatamente os versículos a partir do 38, vamos ler aqui, diz assim, Marcos 9, 38. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expele demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Olha aí, irmãos. Não é isso aí, a exclusividade da religião é um problema muito sério. Então João achava que a cura ou expelir demônio, o poder de expelir demônio, era exclusivamente dos discípulos, exclusivamente deles. E quando estava uma pessoa que não era do grupo de Jesus, começou a expulsar demônio. E ele achava assim que aquele poder era só dele, o poder de Jesus era só dele, Aí o que acontece? Ele vai e proíbe o camarada de expulsar demônio. E ele estava abafando que Jesus ia provar isso. Aí ele disse: não, não é assim nada, querido. Então, se ele está expulsando o demônio, ele está fazendo bem. Então, se ele está fazendo bem, ele não vai falar contra nós. E aqui nessa questão, daquilo que não é por nós, quem não é contra nós é por nós. Então, não é exatamente isso. Eu sou batista, o certo está comigo. Eu sou da Assembleia, o certo é a Assembleia, o certo é o presbiteriano. E assim, querido, Jesus não está em lugar nenhum desses partidários, desse partidarismo. Ou seja, exatamente desse exclusivismo, tá certo? Denominacional. Tá certo? Jesus ele é livre, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Ele age no coração de tudo e de todos a quem quer que queira. Assim esteja dentro da sua soberania trabalhar como ele quer. Ok? Ainda vemos assim a segunda lição é que o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Tá certo? Então, o certo é: algo está acontecendo na minha vida, na sua vida, que vai me afastar de Deus, então tem que ser radical. E é por isso que ele está dizendo aqui, olha, no versículos 42 em diante, diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço
fosse lançado no mar. E se tua mão se fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrar justamente de maneira no reino dos céus, na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, pois o fogo inextinguível. Ou seja, ele vai falar da mão, vai falar do pé, do olho, né? Mas só que ele está dizendo, escandalizou o olho, arranca, joga fora, a mão, arranca, joga fora os pés. Não é que Jesus está falando aqui, querido, de uma forma radical, de que literalmente você vai arrancar o seu olho, sua mão, seu pé, não. Mas é exatamente nesse sentido espiritual, que se tem alguma coisa que está atrapalhando a santidade de Deus, a sua santidade, então arranca, joga fora, então despede, né? Então se livra disso aí. Então veja só, nós precisamos exatamente seguir aquilo que Jesus está nos ensinando, ou seja, Jesus na verdade não comunga com o erro doutrinário de forma nenhuma, antes o reprovou severamente. Pois aí, não, Pedro, deixa ele lá. Olha, se ele não está fazendo nada contra a gente, não, ele não vai fazer mal para a gente. Aí não, é assim. Ah, pô, ela está expulsando demônio. Deixa expulsar demônio. Então, assim, a palavra de Deus diz assim, né? Que nós vamos prestar conta dele, vamos. Então, lá, quando nós vamos chegar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, então ele vai nos reunir. E ali sim, ele vai separar o joio do trigo. E aquele que fez a vontade de Deus, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então vamos ficar tranquilos, querido, certo? Deixa outras pessoas trabalharem, está expulsando demônio, está curando, está fazendo o nome de Jesus, então faça a sua parte. Aquilo que está impactando justamente o teu relacionamento com Deus, a tua santidade com Deus, então joga fora, para que Deus possa te abençoar e Deus possa nos abençoar. Ainda tem um terceiro ponto que nós vamos aprender interessante, que é a terceira lição, é que o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Olha, querido, veja só. Então deixa lá, então, se você está fazendo aquilo para mostramento ou está simplesmente para querer aparecer, então você vai pagar um preço muito alto, tá certo? Porque Jesus é bem claro, veja só. Se a gente for continuar a ler esses versículos, né, de Marcos 9, a partir do 42, e quando ele diz, se tua mão te fizer tropeçar, então corta, pois é melhor entrares mandeja, né, mando na vida, do que ter as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo, chama-se fogo inextinguível, não é? Quer dizer, um fogo constante, não para esse fogo. Diz assim, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não é? Então, é essa a ideia do inferno. A Bíblia vai chamar de Sheol. Né? Então, Sheol, na verdade, diz aqui a palavra, né, que era um lugar justamente cheio de lixo, perto de Jerusalém, e a decomposição ali, havia bicho, fedor, havia uma série de coisas, e quando pegava o fogo ali, o fogo era constante, dia e noite, né? E não parava aquele fogo. Então, aí é uma comparação justamente com o inferno. O inferno é algo realmente que queima, né? É algo sofredor, que é dia e noite, onde a Bíblia diz que o bicho não morre de forma nenhuma. Aí o que é que nós vamos aprender com isso aqui, né? É que, na verdade, né, existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. Olha, querido, veja só. Diz assim, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só do que os teus dois olhos, tendo os dois sendo lançados no inferno, onde ele não morre o verme, nem o fogo se apaga.
tradicional não entra ou não encontra lugar, tá certo? Não, lá no céu não vai ser só dos batistas, lá no céu não vai ser dos adventistas, dos assembleianos, não, o céu vai ser para aqueles que são lavados em remidos pelo sangue do Cordeiro, ok, querido? E também o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que me afasta da santidade. Algo está atrapalhando no caminho da minha caminhada, tenho que pedir força a Deus e deixar tudo de lado para seguir esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E por fim, justamente o reino de Deus revela que existe uma condenação eterna para aquele que rejeita o caminho da santidade. Você não quer andar no caminho de Deus? É lamentável. Muitos vão pagar o preço no fogo do inferno. Então, que Deus nos abençoe. E quer aprender mais? Aqui é só um resumo, muito resumido. Mas o estudo amanhã, irmão, está magnífico. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você? Você é o nosso convidado todo especial. Então, que Deus nos abençoe. Vamos fazer esse estudo aqui, olha, exatamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.